Flávio Bolsonaro tenta conter desgaste do tarifaço com carta a Marco Rubio. Lula levanta cartaz. O Pix é do Brasil. Fernanda. Exatamente, Amadeu. Com esse desgaste nas redes sociais e também com essa rejeição da população em relação a essa medida das tarifas, Flávio Bolsonaro encaminhou uma carta ao secretário da Casa Branca, Marco Rubio, tentando reverter essa situação de desgaste da pré-campanha dele. É uma carta longa, onde ele fala sobre alguns pontos, mas a gente separou alguns trechos relacionados principalmente a essas tarifas. Inicialmente, ele começa a carta agradecendo por ter sido recebido na Casa Branca. E aí vem os trechos que a gente separou. Ele diz o seguinte: sou especialmente grato por sua decisão de designar o Comando Vermelho e o primeiro comando da capital como organizações terroristas. A esmagadora maioria do povo brasileiro celebrou essa medida, ainda que ela não tenha agradado ao nosso governo atual. Escrevo, contudo, para manifestar minha preocupação com a recente determinação da seção 301. O Brasil vive um grave processo de deterioração fiscal e econômica. Nesse contexto, a imposição de novas tarifas causaria sérios danos ao povo brasileiro. Por isso, escrevo para reiterar formalmente o pedido que lhe fiz pessoalmente, que os Estados Unidos não imponham tarifas ao Brasil. Além das tarifas, Amadeu, que estão sendo aí colocadas como propostas para o povo brasileiro, também existe a questão do PIX. Por quê? No documento que foi elaborado pelo Escritório de Representação Comercial dos Estados Unidos, pelo menos 16 páginas foram dedicadas aí a fazer críticas ao PIX. O governo americano diz que a utilização desse mecanismo de pagamento instantâneo tem prejudicado as bandeiras de cartões de crédito de empresas americanas que atuam aqui no Brasil. Aí entrou o presidente Lula. Lula estava ontem em Goiás e, na oportunidade de falar com a população que estava ali, ele levantou um cartaz dizendo que o Pix é do Brasil e defendeu a utilização do Pix no nosso país. A gente tem esse vídeo, vamos acompanhar. Eu entrei com essa faixa aqui do Pix, que o Pix é do Brasil. Porque ontem o governo americano, numa atitude intempestiva, porque nós estávamos negociando, depois da minha visita ao presidente Trump, de forma intempestiva, anunciaram um aumento da taxação das coisas brasileiras para 25%. Com base numa mentira, porque eles alegam que eles têm déficit comercial com o Brasil e eles têm um superávit em 15 anos de 415 bilhões de dólares de superávit comercial. E a segunda coisa que eu fiquei preocupado é porque o Pix assusta eles. O Pix assusta. Eu falei para o Trump, cara, ao invés de ter medo do Pix, coloca o Pix para funcionar nos Estados Unidos, faça um Pix para nós, faça um Pix para nós. É muito mais simples. Lula também disse que se a preocupação dos Estados Unidos é que o Pix quebre as empresas de cartão de crédito, vai quebrar, porque o Pix vai continuar sendo gratuito e prioridade para a utilização dos brasileiros. Olha, e sobre o Pix eu faço uma comparação com o pré-sal. O pré-sal, a constatação de que havia petróleo 12 quilômetros abaixo da terra no oceano, a 12 quilômetros distante da terra, né, da costa, e 12 quilômetros para baixo, ela foi feita ali no começo desse século, final do século passado, 98 e tal. Então, a comunidade petrolífera sabia que tinha esse petróleo lá, só que a extração, a tecnologia para ir buscar esse petróleo, doutor, era cara demais, tinha que haver um investimento gigantesco. A ExxonMobil, a Shell, a francesa, a inglesa, ninguém quis fazer. Quem foi fazer? A Petrobras. A Petrobras foi lá, mostrou que era possível e é hoje a campeã do mundo em pré-sal. Tanto que trabalha para a Guiana Francesa, explorando lá o pré-sal da margem equatorial na Guiana Francesa. A mesma coisa é o Pix. Ele é um
um processo tão engenhoso que parece simples. Só que nenhum país fez. Quem é que fez? Os brasileiros do Banco Central. Tanto a Petrobras, empresa estatal, Banco Central do Estado também, conseguiram. E por isso que não cobra nada, cobra zero. Se fosse um desses Mastercard, não sei quem, que tivesse conseguido esse Pix, estava cobrando zero alguma coisa de todos os brasileiros. Olha a montanha de dinheiro que seria. Como é do Brasil, é de graça. E eles não aceitam. Eles querem um pedaço, querem morder um pedaço do nosso Pix. E é isso que o Brasil está dizendo, nananina, não. Lembrando que a França aceita o Pix hoje de turistas brasileiros, os estabelecimentos de Paris especificamente, aqueles conveniados que são muitos e o número cresce, já aceitam pagamentos em Pix pelos turistas do Brasil. Olha só, o